Pai querido e amado, santo, justo, reto, verdadeiro, invisível, mas o Deus que nós sabemos que é real, o qual nós nos curvamos e prestamos culto no santo sábado e todas as noites, em todo momento de nossa vida, pois somente Tu, ó Deus, és digno de nossa adoração, de nossa reverência, com todo amor e com todo o nosso ser. Te agradecemos, ó Pai, por ricos ensinamentos e por nos deixar, Pai, essa herança, essa riqueza que é a Tua palavra. Pois através da Tua palavra, Pai, todas as coisas se fez. Tudo que os nossos olhos veem, Pai, a natureza, toda a criação, tudo foi feito segundo a Tua palavra. E se nós, Pai querido, queremos ter um crescimento espiritual e exercitarmos o nosso corpo espiritual, nós temos que meditar na Tua palavra, dedicarmos tempo para buscarmos, Pai querido, te conhecer melhor e assim, ó Senhor, termos intimidade com Cristo, contigo, sendo sensíveis a ouvir a Tua voz, permitindo, Pai querido, sermos moldados através de Seu Santo Espírito, porque isso nós alcançamos através de Cristo Jesus. Ele veio e disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou, porque eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. E Cristo foi o maior exemplo, a maior influência de todos os influências que existe hoje em dia, é Cristo, porque Ele veio para nos moldar e para se entregar em nosso favor. Ele veio para nos mostrar que a oração, essa busca contínua, ela deve de prevalecer nas nossas vidas e que nós devemos de nos permitir ter esse encontro diário com o nosso Pai, através desse momento que nós reservamos diariamente para falarmos com Ele. Ó Senhor, muito obrigada por dar-nos um coração quebrantado e nos ensinar a sermos moderados e buscarmos, ó Pai querido, termos uma vida de compaixão uns para com os outros, sendo semelhantes a Cristo. Te agradecemos porque a Tua palavra não tem nos faltado. E isso é uma prosperidade que nós alcançamos para o nosso corpo espiritual. Te rendemos graças, Pai, por todo o ensinamento, pelas exortações, pelo convite que Tu nos faz, ó Pai querido, para nos mantermos em comunhão contigo e ter o caráter de Cristo forjado no nosso. Agradecemos, Senhor, porque tens levantado os Teus profetas que traz a mensagem, Senhor, de Ti e fala conosco. Ah, meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esse servo valoroso, o qual o Senhor levantou para nos apontar e nos manter no caminho, moldando-o, Senhor, dia após dia, com coração sensível e sendo, Senhor, obediente à Tua palavra. O irmão José, ele tem nos acordado, nos despertado pelos méritos de Cristo, que atua e trabalha, Senhor, na vida dele. E nós somos agraciados, Senhor, porque quando um está bem, todos nós ficamos bem. Sabemos que a cabeça do corpo da igreja, a sua Israel espiritual é Cristo. E nós vivemos para Cristo. Cristo é o centro de tudo. Obrigada, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada pela Tua palavra. E através dela agora, que será aberta mais uma vez e lida, nós nos desfrutaremos, Senhor, de um banquete espiritual, o qual o Senhor é o centro de tudo, é a razão de estarmos aqui. É no nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que nós te agradecemos desde já. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fala conosco, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Fala conosco, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. O texto para a mensagem dessa manhã se encontra em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, do verso 1, acredito todo o capítulo. Nós temos aqui o relato de Abraão e Melquisedeque, o rei de Salém, dando continuidade à série de mensagens sobre Abraão.
O verso 1 nos diz: aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Bissa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Admá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, mas ao 13º ano eles se rebelaram. E no 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote Carnaim, aos Uzins em Ram, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e também aos amorreus que habitavam em Azazor Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, Estezoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. E tomaram todos os bens de Sodoma. Quem tomou? Kedorlaomer e os reis que estavam com ele. Tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram embora. Também levaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapou e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, que era Ló, armou os seus criados, nascidos em sua casa, treinados, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. E Abraão tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, libertou Ló, seu irmão, seus bens, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este o sacerdote do Deus Altíssimo. E o abençoou, e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá a minhas pessoas, mas os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que nem um fio de cabelo, até a correia de um sapato, eu não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Salvo somente o que os jovens comeram, a parte que seja dos homens, Aner, Escol, Manre, eles tomem a sua parte. Esse é o texto bíblico desta manhã. É o texto que se encontra em Gênesis 14. Quão cheio de referências é esse texto? Quão rico é esse texto? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Esse texto bíblico, ele não é meramente um texto histórico. Ou seja, esse texto bíblico, ele não é apenas um texto que relata a primeira guerra do mundo. É a primeira guerra do mundo que nós temos aqui. Como Abraão ele é envolvido na Primeira Guerra do Mundo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A Primeira Guerra Mundial não foi a guerra de 1914. A Primeira Guerra Mundial, verdadeiramente, foi essa guerra aqui,
Nós temos aqui uma guerra mundial, um conflito de proporções mundiais. E nós temos Abraão envolvido nesse conflito de proporções mundiais. Abraão e Melquisedeque estão no centro aqui, de um conflito mundial. E esse texto, ele tem muitos detalhes, que nós vamos procurar trazer alguns desses detalhes nesta manhã. Claramente, nós não vamos ter tempo de falar sobre todos os detalhes, sobre todas as implicações desse texto. Mas esse texto de Gênesis capítulo 14, e como nós já falamos algumas vezes aqui, eu lembro que há um tempo atrás, quando nós falamos sobre estudar Gênesis, Êxodo também, Atos, nós falamos que Gênesis, Atos dos Apóstolos, são textos ricamente espirituais e ricamente escatológicos, Gênesis aqui e Atos também, porque eles representam coisas que haveriam de se repetir com a igreja. Então, Gênesis 14 não se trata apenas de uma guerra. Mais uma vez, a primeira guerra mundial, efetivamente mundial, acontece aqui. E mais do que isso, seria interessante analisar aqui quem são esses reis. Quem são esses reis que estão aqui? Quando nós fazemos uma análise sobre esses reis que estão aqui, algumas coisas elas vão nos chamar a atenção. Mas antes disso, nós precisamos falar um pouco também sobre o contexto aqui de batalha, porque todos nós estamos em batalha, nós vivemos em batalha, é isso que a palavra de Deus nos diz. O texto de Lucas 3, verso 14, por exemplo, ele fala que quando os soldados que criam, convertidos, chegaram até João Batista e perguntaram a João, o que nós devemos fazer? João, ele não disse assim, ele poderia ter dito, bem, agora que vocês são homens convertidos, vocês não podem permanecer mais como soldados, vocês precisam abandonar o emprego de soldados. Não foi isso que a Bíblia diz, pelo contrário, João disse, não roubem ninguém, não acusem as pessoas falsamente, não maltratem as pessoas, Lucas 3, os versos 14. Então, a Bíblia fala de batalhas o tempo inteiro. Nós estamos no meio de uma batalha, nós estamos no meio de um conflito entre o bem e o mal. Quer você não acredite nisso, quer você não se prepare para isso. O conflito está a todo vapor. A Bíblia fala de homens vitoriosos em batalha. Por exemplo, Naamã. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Em 2 Reis 5, verso 1, diz que o Senhor, ele quem dava as vitórias ao rei da Síria através de Naamã. Outros exércitos também na Escritura são nos apresentados como exércitos que falharam. Por exemplo, o exército de Faraó. Faraó estava conduzindo as carruagens do exército dele através do Mar Vermelho, só que esse exército estava lutando contra Deus Todo-Poderoso e as águas do mar se fecharam sobre ele. Então, desde o tempo de Adão, nós vemos que a batalha existe por causa do pecado. E a palavra diz aqui que os homens entraram em guerra, versículo 2, nós temos uma guerra aqui, nós temos uma batalha, a primeira grande batalha. E Moisés está nos relatando isso aqui. Ocorre essa guerra, essa batalha, e Abraão está envolvido nessa batalha. Então nós temos um ataque aqui de reis, 4 reis contra 5. Alguns dizem que esse Anrafel seria aquele rei chamado Hammurabi. Eu acho que a gente já ouviu falar, né? Quando se estudou lá pelo menos eu lembro, tem uma tímida lembrança do rei Hammurabi, o código de Hammurabi, dizia olho por olho, dente por dente, e alguns dizem que esse Anrafel seria Hammurabi, mas outros dizem que não, que Hammurabi veio depois. São apenas informações, né? Se veio depois ou não, mas o que é interessante aqui é que ele é o rei de Sinar. Sinar, você vai ver na Bíblia também, voltando aqui, de onde vêm esses reis, que quando eles vão construir a Torre de Babel, você vai perceber que quando eles vão construir a Torre de Babel, em Gênesis capítulo 11, eles vão encontrar uma planície também. A palavra de Deus diz que eles vão encontrar um vale. Gênesis capítulo 11, versículo 2, eles partem dali e acham um vale na terra de Sinar. Sinar é o nome do qual se originou Babilônia. É em Babilônia que a Torre de Babel é erguida, e aqui nós temos então o rei de Babilônia. Anrafel é rei de Babilônia. É aquilo que antecedeu, Sinar é Babilônia. É o nome antigo para se referir a Babilônia. Nós temos o Arioque também, que está ali perto de Babilônia, é um confederado de Babilônia.
E o Kedorlaomer. Kedorlaomer é uma figura central que projeta todo esse exército aqui. Ele é um cabeça de Babilônia. É por isso que a palavra diz que esses reis de Sodoma estão servindo a Kedorlaomer. Eles se rebelam contra Kedorlaomer. Eles não se rebelam contra Sinar, contra o Anrafel, que é o rei de Sinar. Mas a figura principal aqui é o Kedorlaomer. Ele é a imagem que projeta todos esses reis aqui. E você também tem outro rei aqui. Esse outro rei que a palavra diz é o tal do Tidal. A palavra diz aqui que tem um rei chamado Tidal, não é isso? Como é interessante analisar esses detalhes. Esse Tidal, ele é descrito nas versões como o rei de Goim, ou em outras versões como o rei de nações. Rei de nações. Goim é o termo usado para se referir aos gentios, aos pagãos. Então nós temos uma verdadeira confederação aqui entre Babilônia, entre os gentios, entre o paganismo, de todos os pontos, reunidos sob a liderança de Kedorlaomer. A própria Babilônia está sob a liderança de Kedorlaomer aqui. E isso é interessante. Por que isso é interessante? Porque todos esses reis aqui, eles projetam a imagem de uma pessoa, Kedorlaomer está à frente deles, e eles estão localizados em determinada região. Nós podemos dizer que esses aqui são o norte, são os reis do norte, porque Babilônia está ao norte. E eles estão fazendo guerra contra o rei de Sodoma, contra o rei de Gomorra, e esses reis, eles estão ao sul. Preste atenção, irmãos, como esse padrão se repete na Escritura. Quando nós vamos para Daniel, e eu estou aqui sem poder segurar o que eu tenho para falar, porque é interessante isso aqui. Tem muitos pontos, mas eu vou segurar aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Nós olhamos para esses homens aqui e nós temos, né, nomes estranhos de falar. Kedorlaomer, Azazon, Tamar. São nomes estranhos, lugares que eu nunca ouvi falar na minha vida. E você encontra Abraão aqui com 80 anos de idade. Abraão está com 80 anos de idade, está morando ali no Vale do Jordão, naquela região ali, e você tem toda essa confusão de reis, de pessoas de um lado para o outro, e eles estão entrando em guerra. Eles estão na iminência da guerra. E Abraão é o remanescente de Deus. Abraão imagina ser o único remanescente de Deus vivo sobre a terra, naquele momento. E nós temos aqui todos esses reis da mistura do paganismo, eles estão lutando agora contra os reis de Sodoma. E Ló está morando em Sodoma agora. Nós terminamos o capítulo anterior dizendo que Ló estava mudando as tendas dele cada vez mais e indo para perto de Sodoma. Quando alguém começa a dar passos, se afastando de Canaã, quando alguém começa a dar passos, se afastando do ponto do reino de Deus, onde Deus tinha edificado o seu altar, que era o lugar onde Abraão estava, ele vai cada vez mais para perto de Sodoma, até que ele entre definitivamente em Sodoma. Foi o que aconteceu com Ló. E nós, em nenhum outro lugar na Escritura, você vai ver, né, se falar sobre esses reis, exceto nesses versículos aqui. E, na verdade, nenhum desses reis é bom. Nenhum desses reis presta. E, para a gente ter uma ideia, antes de falar aqui sobre os nomes que a gente falar agora há pouco, você tem esse rei aqui de Sodoma. O nome do rei de Sodoma é Bera. Você sabe o que significa o nome Bera? Bera ou Beira, não sei a pronúncia exata disso. Era o nome antigo dele. O rei de Sodoma, o nome dele significa aquele que é marcado pelo mal. Já pensou o nome do rei é isso? Marcado pelo mal, caracterizado pelo mal, a marca do mal é o rei de Sodoma. O rei de Gomorra, você faz uma pesquisa, você vai entender que o nome do rei de Gomorra, Birsha ou Bissa, né? A pronúncia fica parecida com outras coisas aqui, Bissa, rei de Sodoma, é aquele que é caracterizado pela maldade. E Ló foi morar justamente nesse lugar. Ló foi morar em um lugar em que o presidente de uma das cidades que Ló está é caracterizado ou marcado pelo mal, e o outro marcado pela maldade. Eram os reis de Sodoma e de Gomorra. O outro também, o rei de Admar, Sinab, significa aquele que odeia o pai. Você não acha que é muita coincidência aqui no contexto da Escritura, no contexto de Gênesis 14, nessa grande batalha desses reis em conflito, que você tem aqui de um lado reis que eles têm o próprio nome do mal sobre si,
Você não acha, no mínimo, algo que se deva chamar a atenção para nós, estudantes da palavra, desses últimos dias, que nós temos aqui um rei que é marcado pelo mal, outro que é marcado pela maldade, e o outro aquele que odeia o pai. E eles estão em conflito, eles se põem em conflito com o Kedorlaomer, que é tipo aquele falso profeta de todos os reis do norte. E os reis de Sodoma, Gomorra, dessa outra região aqui, o Bissa, Zeboim, esses outros 4 reis, eles são os reis do sul. Nós temos uma batalha aqui, a primeira batalha, mais uma vez, entre reis do norte e reis do sul. Essa região aqui do Kedorlaomer, você sabe que região é essa hoje? É o Irã. A região do Kedorlaomer era o Elam. Olha que coisa aqui, a raiz da palavra, ela permanece a raiz, a fonética da palavra. Aconteceu nos dias de Rafael, rei de Sinai, Babilônia. Você tem Babilônia aqui. Rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão. Elão é hoje o que se chama Irã. E a palavra diz que eles um estava sujeitando o outro. Há uma sujeição espiritual aqui. Há uma sujeição de recursos aqui. Há uma sujeição econômica aqui. Nós temos o Kedorlaomer sujeitando economicamente o rei do sul. O ocidente aqui, que são esses reis do verso 1, nós podemos chamar de ocidente aqui, eles estão subjugando o oriente. Até que chega um ponto em que o oriente se rebela contra o rei do norte. O que nos diz a palavra? Esse texto, esse contexto aqui é extremamente espiritual para os nossos dias. Para os nossos dias que nós estamos vivendo. Veja como a palavra já antecipava isso. E nós precisamos então ir para um grande livro profético lá na frente, que seria escrito milhares de anos depois, que já falaria sobre isso. Daniel capítulo 11, verso 40. Em Daniel 11, nós temos a grande batalha final, que acontece entre os reis, mas aqui personificados apenas em 2 reis. Um é o rei do norte e o outro é o rei do sul. Um é o rei do norte e outro é o rei do sul. Daniel capítulo 11, 40 nos apresenta o que nós estamos vendo hoje na iminência de acontecer. Rei do norte contra o rei do sul, ocidente contra o oriente. Nunca antes a palavra de Deus, a Bíblia, foi tão atualizada, é tão atualizada, ela nunca deixou de ser atualizada, mas o cumprimento dela está tão atualizado como hoje nos nossos dias. Porque Daniel 11, 40 diz assim: e no fim do tempo, nós já sabemos o que é fim do tempo e tempo do fim, não é? No fim do tempo, o rei do sul lutará com ele. O que é que está dizendo aqui? A iniciativa da batalha, ela vem do rei do sul. Prestem bastante atenção nisso. A iniciativa da batalha vem do rei do sul. Quando nós vamos para Gênesis 14, nós vemos mais uma vez também que a iniciativa da batalha veio de quem? Do rei do sul. Porque esses reis aqui, o rei de Sinar, o rei de Elão, o Kedorlaomer, eles são o rei do norte. Porque eles estão ao norte também. Isso não é coincidência. E nós vemos que a palavra diz claramente, 12 anos haviam servido a Kedorlaomer, versículo 4, mas ao 13º ano rebelaram-se. Olha que coisa. No tempo do fim, o rei do sul, Daniel 11:40, lutará com ele. A iniciativa da batalha é do rei do sul, em Daniel 11:40, e a iniciativa da batalha, em Gênesis capítulo 14, é do rei do sul mais uma vez. Não é fantástico isso? Isso não é maravilhoso de acordo com a Escritura? Nós temos aqui exatamente acontecendo agora a mesma coisa. Nós temos o Ocidente e nós temos o Oriente. E durante todo esse tempo agora, da Idade Moderna, nós temos percebido que toda a desenvoltura da tecnologia, dita cultura econômica, ela estava concentrada com o norte. Estava concentrada com o rei do norte, os reis do norte, as chamadas nações ocidentais, as nações desenvolvidas. O Oriente, aparentemente, havia ficado como parado no tempo, mas de uns anos para cá isso começou a mudar. E é isso que nos diz a profecia que haveria de acontecer. É isso que nós vemos no contexto da profecia.
A palavra em Daniel diz que o povo de Deus haveria de saber essas coisas nos últimos dias. Então nós vemos agora isso acontecendo. Nós vemos a China em toda a expansão, na criação robótica de robôs, a substituição da mão de obra do próprio ser humano pelo robô, a inteligência artificial, os perigos da inteligência artificial, e uma grande batalha se desenhando no Oriente. E essa grande batalha vai atrair o mundo inteiro, porque lembre-se, Tidal, rei de Goim, está envolvido nisso. Tidal, rei de Goim, é Tidal, rei de nações. É o que nos diz a palavra de Deus, as nações estarão envolvidas aí. Então você tem nações aqui, de um lado, tidas como muito mais poderosas, você tem uma imagem, alguém que representa, que está à frente de Babilônia, chamado Kedorlaomer. Quem sabe Kedorlaomer, ele fosse aqui, já que ele é rei de Elão, alguém que representasse a face da religião que se tinha. E eles estão lutando contra o rei do sul. Mas a palavra diz que o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros, com cavaleiros, com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Não é exatamente isso que acontece aqui em Gênesis capítulo 14? É exatamente isso. A palavra diz no verso 5, e ao 14º ano veio Kedorlaomer. Veja que eles servem 12 anos, no 13º ano eles se rebelam. Há um tempo em que o rei do sul ele se levanta. Há um tempo em que o rei do sul ele aparentemente se liberta. Ele não aceita mais as determinações servir debaixo da tutela do rei do norte. E isso dura um ano. Isso dura um tempo. Até que o rei do norte aqui, ele não permite isso mais. E quando ele não permite isso mais, no outro ano ele vem. E é isso que Daniel já apresentava aqui. O rei do norte se levanta contra ele, com muitos carros, cavaleiros, navios, e entra nas suas terras e as inundará. É exatamente isso que acontece aqui, porque a palavra diz no 14º ano, Gênesis 14:5, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e começam agora a ferir tudo. Que coisa tremenda a palavra diz. A palavra diz para nós nessa manhã. Eles começam a ferir os refaíns. Onde é que estão os refaíns? Astarote e Carnaim. Quem são os uzins? Zuzins em Ram, Emins em Savaet Karim. Quem são esses aqui? Os primeiros que são atacados pelo Kedorlaomer. Quando nós vamos para a Escritura, e olha só como esse texto é rico, não perca nada disso aqui que a palavra está nos falando. Alguns desses povos aqui, eles são apresentados na Escritura como gigantes. Como gigantes. Por exemplo, os refaíns, em Gênesis 15:20, você vai ver falar sobre eles. Você vai para Deuteronômio 2:11, você vai ver Moisés falando também. Deuteronômio 3:11, você vai ver os reis lá que foram vencidos por Moisés. E o termo gigantes na Bíblia é esse termo. Você tem refaíns, você tem emins, você tem zuzins, você vai ter zanzumins, que é a mesma coisa, Deuteronômio 2:20, Deuteronômio 2:10. Então, estes são os primeiros que são levados na enxurrada da invasão que acontece pelo Rio do Norte. Irmãos, gigantes aqui. Nós não vamos entrar nesse ponto por causa do tempo. Não vai dar tempo de falar sobre isso, porque o primeiro ataque de Kedorlaomer, e todos os reis que estão com ele, o rei do norte, ele vai direto contra os gigantes. Quem se rebela contra eles é o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, é o que a palavra diz aqui, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, 4 reis contra 5. Mas o ataque dele vai primeiro nos gigantes. E essa é uma história interessante aqui, é uma história muito profunda aqui. São os refaíns, são os emins, todos são gigantes aqui, que habitavam nesse local. Depois ele vai para os Oreus, no Monte Seir. Depois ele vai para outra região, fere os amalequitas. Quem são os amalequitas? Lembram, os amalequitas são aqueles que atacam Israel na retaguarda. Quando Moisés tira o povo de Israel do Egito, e o Senhor diz, eu vou eliminar os amalequitas. São aqueles que atacam pela retaguarda, são os traidores. Será que, não sei se eu falo, será que agora, nesses últimos dias, nessa grande batalha, haverá algum tipo de traição entre as nações? Haverá algum tipo de traição entre nações, entre confederados? Vamos ver nos próximos capítulos. Mas ele ataca os Oreus no Monte Seir,
ele ataca os amalequitas, os amorreus, só depois. O versículo 8 diz que sai o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. O texto nos diz aqui, nos dá a entender no texto, para que ele primeiro pudesse chegar ao rei de Sodoma, ao rei de Gomorra, ele precisaria passar por esses aqui. Esses são os lacaios do rei de Sodoma e do rei de Gomorra. Para que a batalha efetivamente acontecesse contra o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, era preciso que Kedorlaomer, e o rei de Babilônia aqui, e o rei das nações, ele abrisse o caminho, enfrentando primeiro os gigantes. Nós não vamos ter como falar qual o sentido disso aqui, porque nós temos gigantes aqui. Depois ele vai encontrar os amalequitas, os amorreus, que são os que atacam por traição. Os amorreus são os pagãos. Só depois ele se encontra com o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e a batalha efetivamente acontece no Vale do Sal. O Apocalipse nos diz que haverá também uma grande batalha nos últimos dias. E até aqui Abraão não entrou ainda. Mas Abraão existe. Até aqui Abraão não entrou ainda, mas Abraão está lá. Abraão existe. Quando nós vamos para a palavra de Deus, e eu quero convidar a abrir sua Bíblia comigo, Apocalipse, mais uma vez. Quando eu chego em Apocalipse, capítulo 19, eu vejo sobre a ceia das bodas do Cordeiro. Na ceia das bodas do Cordeiro, nós vemos o relato sobre a vitória de Cristo, sobre as forças do mal, sobre a grande batalha. Essa grande batalha que nós vemos aqui em Gênesis é um prelúdio da grande batalha final, a batalha do Armagedon. Nós não falamos nisso também nas gravações lá sobre Armagedon que nós fizemos. Mas Apocalipse aqui apresenta: vi o céu aberto, Apocalipse capítulo 19, versos 11, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Aleluia, glória a Deus. Ele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Gênesis está falando de batalha. E nós temos aqui o grande vitorioso, o Senhor Jesus, que está também envolvido numa batalha. Então, você tem uma batalha nesse mundo, essa batalha no mundo que nós vivemos hoje é apenas um reflexo da batalha espiritual que está acontecendo hoje na sua vida. A batalha espiritual que está acontecendo hoje na sua mente. Uma batalha espiritual que está acontecendo hoje nos seus pensamentos, para tomar os seus pensamentos, para tomar o seu coração. E para definir definitivamente de que fileira você vai estar, de que lado você vai estar. Se você vai estar no lado, nenhum dos dois lados, irmãos, tanto o lado do rei do norte, do rei do sul de Daniel 11, como o lado dos reis de Gênesis 14, o Kedorlaomer, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, nenhum dos lados presta. Nenhum dos lados. Nenhum desses lados devem ser escolhidos. O único lado que nós podemos ficar é do lado do cavaleiro que julga e peleja com justiça. Amém por isso? Os seus olhos são como chamas de fogo, a sua cabeça havia muitos diademas. Como eu gosto de imaginar sobre isso. Na sua cabeça havia muitos diademas. Sabe por quê? Porque ele não é rei apenas de um país. Ele não é rei apenas de uma cidade. Ele não é rei apenas de meia dúzia de pessoas. Ele é rei dos céus, da terra, das regiões inferiores. Ele tem toda a autoridade nos céus, na terra. Ele é o rei supremo e soberano. E sempre será, e sempre foi. Ele é o rei. Na sua cabeça tem muitos diademas. Ele tem um nome escrito. O nome do seu conhecimento, o nome simboliza o saber quem ele é, a sua revelação, que ninguém sabe senão ele mesmo. E ele está vestido de uma veste tingida em sangue, porque ele já passou pela grande batalha e venceu, lá na cruz do Calvário. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Em outras versões, o Verbo de Deus é esse aquele de quem João fala. Quando João inicia no seu evangelho, João capítulo 1, verso 1, e diz: no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. É este de quem Moisés fala em Gênesis capítulo 1, verso 1, quando ele inicia também o início de todas as coisas. Em o princípio, ou no princípio, existia a palavra. Antes do mundo existia a palavra, antes do sol brilhar existia a palavra, antes dos homens existia a palavra, antes da lua existia a palavra, antes de todas as coisas, antes do tempo existe a palavra. Ele é a palavra. E seguiam-no os exércitos do céu,
em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Porque a palavra de Deus, porque foi apresentado a João que esses exércitos do céu vestem linho. E porque nos últimos dias Deus também veste de linho o seu povo? Porque Deus segue um padrão? Porque se você quer fazer parte do exército do príncipe Emanuel, você precisa estar vestido com a armadura dele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Seguiu nos exércitos no céu, em cavalos brancos vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Você sabe o que as nações não suportam? Você sabe que espada é essa? É a verdade. Cristo diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Esta é a verdade que o mundo não suporta. Eu não preciso de Cristo, o mundo diz. Eu posso inventar o meu próprio caminho. Eu posso criar a minha própria maneira. Eu posso fazer a minha própria maneira de ser. A vida é minha, eu decido do jeito que eu quiser. Por mais que você ache assim, por mais que alguém ache assim, a vida chega num ponto final. E aquilo que a pessoa escolheu para viver a vida inteira, no final das contas, é um nada. O mundo está atrelado às mentiras, as pessoas buscam as mentiras. E quando Cristo vier, ele tem a verdade, e a verdade é essa, só há um caminho, e esse caminho é Cristo. A palavra de Deus nos apresenta agora a batalha. A palavra fala também que nos últimos dias, a semelhança daquilo que aconteceu com Abraão, 3 espíritos imundos estarão reunindo os governantes das nações, assim como diz na palavra, para poder fazer guerra ao Todo-Poderoso. É isso que a palavra nos diz. O Apocalipse já havia nos advertido sobre isso. E essa batalha, ela é chamada de Batalha do Armagedon. É por isso que Apocalipse 16 diz, então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Armagedon quer dizer a colina ou a cidade ou vale de Megido. Quando você volta para Gênesis 14, você vê que os reis se reúnem no Mar Salgado. No Mar Salgado, que também é um vale. E o Apocalipse fala também sobre isso, que há um local de água onde esta batalha também haverá de se desenvolver. O Apocalipse diz assim, derramou o 6º anjo, Apocalipse 16:12, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Qual é o lado do nascimento do sol? Qual é o lado do nascimento do sol? Você já parou para pensar? Qual é o lado do nascimento do sol? Diz o seguinte, o sol nasce no norte. Será que o sol nasce no norte? Aí dizem assim, não, mas a terra, para quem crê, né? O sol sempre nasce no leste, o sol se põe no oeste, é por causa da rotação da terra, mas dizem que não. É um erro, hoje o sol ele não nasce, é uma lenda, né? A ciência mostra que o sol sempre nasce no leste, se põe no oeste, devido à rotação da terra. Mas quando a palavra de Deus aqui, que é a verdade, diz que os reis vêm do nascente do sol, ele está fazendo uma ligação com Gênesis 14, da grande invasão de Kedorlaomer. Kedorlaomer vem e os reis estão tendo o seu local preparado para a grande batalha final do Armagedon. E quando você vê, né, o Apocalipse se cumprindo diante dos nossos olhos, você vai olhar e vai ver que hoje o rio Eufrates também está secando. O rio Eufrates tem secado de uma forma assustadora de uns anos desse para cá. Voltando aqui, dando foco a esse tema, nós não vamos talvez terminar tudo hoje, nós temos eles numa batalha contra os reis da maldade. Você tem uma grande confederação maligna de um lado com Kedorlaomer, que é o testa de ferro, a imagem da maldade ali, o falso profeta do rei do norte. Você vê Daniel 11 apresentando isso também.
E eles estão batalhando contra Sodoma e Gomorra, que é o marcado pelo mal e o marcado pela maldade. E aquele que odeia o pai estão do outro lado. Então você vê que o mundo estava em conflito nos dias de Abraão, mas Abraão não estava se metendo com aquilo. Então essa batalha nos dias de Abraão é um prelúdio final daquilo em que o povo de Deus se envolverá também nos últimos dias. Porque o povo de Deus também se envolverá nessa batalha. Como? O povo de Deus vai pegar armas? Não, nós sabemos que a nossa arma não é essa. Aqui é uma batalha entre rei do norte e rei do sul, já nos dias de Abraão, 4 reis contra 5. Abraão aqui é um tipo desse remanescente fiel, que está descrito em Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que maravilha saber disso nessa manhã. Porque você tem 4 reis aqui representando essas forças malignas se unindo contra o povo de Deus agora nos últimos dias também. São lideradas por Satanás, o rei do norte. Você tem os outros 5 reis, que são reis do outro lado, simbolizando também as nações malignas que também se opõem ao povo de Deus, que é o rei do sul. Então, de onde virá o socorro? O salmista olhou para os montes e disse, de onde me virá o socorro? Porque você olha de um lado, você tem 4 reis representando as forças malignas. Você olha para o outro lado, você tem 5 reis, simbolizando as nações que se opõem contra Deus. É isso que o rei do sul faz. Você vê que você não pode hoje, vai pregar o evangelho lá no Irã, vai pregar o evangelho da China, a perseguição ali, o ateísmo ali. Então, você tem uma batalha espiritual e nesse meio o povo de Deus está. Eles batalham entre si, um vai escravizar o outro, mas no final da conta, quem vence é Abraão. Olha como é tremendo isso aqui. As grandes forças do mundo, as potências do mundo, já estou adiantando aqui a mensagem, por causa do tempo, elas entrarão em conflito em algum momento, elas irão se degladiar em algum momento. O rei do norte, o rei do sul se levanta contra esse rei do norte, as forças de Sodoma e Gomorra se levantam, aqueles que odeiam o pai, e eles entram em choque com aqueles que vêm lá do norte, com Kedorlaomer, com Babilônia, o rei das nações, a confederação maligna de todo tipo. Só que o rei do norte invade ali, Daniel 11 fala, vence e leva o cativo. A mesma coisa aconteceu em Gênesis 14, a mesma coisa acontece em Daniel 11, e como é maravilhoso ver que a palavra de Deus já anunciava isso desde o princípio, essa batalha entre o rei do norte, essas forças espirituais, essas potências espirituais, o poder das trevas, o poder do mal. Veja como isso é tremendo. Então, Kedorlaomer vai lá e ele destrói tudo, e os reis de Sodoma caem no betume, afundam nos poços de betume, ali, como se fosse o petróleo da região, e eles são levados escravos, e eles levam Ló, que está ali. O que é que Ló estava fazendo lá? Ló é levado escravo. E a palavra diz que um escapa. Aqui Ló era um homem para quem as coisas do mundo tinham se tornado importantes, porque Ló havia deixado o reino que Deus havia prometido a Abraão. Ló havia escolhido se misturar com os reis da maldade, com o marcado pela maldade, com aquele que odeia o pai, e no final das contas agora Ló perdeu tudo, Ló perdeu a liberdade. Assim vai ser com todos aqueles que se afastaram do reino de Deus para buscar a salvação, para buscar a prosperidade, para buscar conforto, que descreram e foram se juntar ao rei de Sodoma. Eu quero liberdade. Isso, no final das contas, serão feitos escravos. É isso o plano, e nós vemos isso em Apocalipse também. Apocalipse capítulo 13 fala que esse rei do norte, Kedorlaomer, meus irmãos, aqui ele é um título para a besta em Apocalipse capítulo 13. Ele irá então, ele é ao mesmo tempo uma imagem, nós temos muitos símbolos aqui, e ele vai escravizar o mundo inteiro. E ele vai escravizar o mundo inteiro, debaixo do seu querer, debaixo da sua vontade maligna, todos vão ser escravizados. Então, isso aqui já estava profetizado na palavra em Gênesis 14. É um protótipo dessas coisas. Daniel 11 também falava sobre isso.
desse conflito aí que haveria de acontecer. A batalha do Armagedon, em Apocalipse, também fala sobre isso. Nós vemos uma invasão desse exército poderoso. Nós vemos uma guerra mundial e tudo isso está acontecendo agora diante dos nossos olhos. Nós estamos nesse período de tempo do 1 ano. Nós estamos no período de tempo do 1 ano em que há a preparação do Kedorlaomer para entrar em confronto direto com os reis de Sodoma. É isso que nós estamos vendo agora. São os eventos finais. E Ló é levado embora. Por que Abraão entra na guerra? Por que Abraão entra na batalha? Abraão é o tipo do remanescente aqui. Abraão é o tipo do remanescente. Um dos homens fugiu. Veja, é levado todo o mundo, é levado toda uma nação, toda a banda de um mundo debaixo do poder de Kedorlaomer. Mas uma pessoa só escapou. Esse que escapou, ele vem diretamente ao encontro de Abraão. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar. Ele poderia ter ido para qualquer outro lugar da face da terra, se esconder. O mundo todo estava cativo. Mas o importante aqui é que Abraão estava debaixo do tabernáculo do Altíssimo. Glória a Deus por isso, porque agora nos últimos dias não vai ser diferente também. O mundo inteiro vai estar um caos, mas aqueles que são remanescentes do Senhor estarão debaixo da morada do Altíssimo. E quando essas pessoas, os fugitivos que houverem, e Isaías 43 fala disso, eles irão procurar esse remanescente. E esse homem foge aqui. E ele se apressa e vai aonde Abraão está. E diz o que aconteceu a Ló. E Abraão podia ter dito assim, o que foi, foi. Aconteceu, não posso fazer nada. Abraão podia ter dito, é a vontade de Deus. Ou Abraão podia ter, tudo bem, vou continuar cuidando dos meus rebanhos. O que é que leva Abraão a entrar nessa batalha? Abraão podia ter dito, Ló trouxe isso para si. Deixou a terra prometida. Mas Abraão diz assim, ele falou, chamou 318 homens treinados, nascidos na sua casa. Vocês sabem quem são esses 318 aqui? Esses 318, eles representam aqui, esses que são treinados, não é em toda a versão que diz essa palavra treinados, não. Você vai encontrar na King James, fiel. Esses homens foram treinados. Haviam muito mais homens na casa de Abraão. Mas somente esses 318 treinados, eles estão com Abraão. E Abraão chama esses 318 treinados. Esses 318 treinados, eles representam os 144 mil em Apocalipse capítulo 7 e 14, que aparentemente aparecem do nada. Só que não aparecem do nada, porque eles vêm sido treinados. Porque eles foram chamados para esse corpo do remanescente que aqui é representado por Abraão. Eles estão treinados. Tudo que você tem passado, meu irmão, é porque você tem sido treinado. Todas as tristezas que você tem vivido é porque você tem sido treinado. Na hora não é bom, claro, a gente sabe que é. Tudo que você tem enfrentado é porque você tem sido treinado. Treinado, 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 treinado à exaustão. Você vai ver os treinamentos aí das forças especiais, como é que é? É duro. Treinamento das forças especiais é duro. Esses dias eu vi um treinamento de um soldado, não sei, da força especial, não sei se era alemão, não sei. Eu sei que tinha um cano, e o cano estava parcialmente cheio de água, e ele tinha de entrar ali naquele cano para manter o controle e sair do outro lado, um canozinho estreito. Só de olhar já dava uma claustrofobia ali. Imaginar alguém ali entrando com a água, entrando no nariz, de costas, se arrastando para sair do outro lado. Controle, treinamento. É isso que Deus tem feito com o seu povo, agora nos últimos dias. Porque quando você não imagina, de repente surgem 144 mil selados em Apocalipse 7, Apocalipse 14, eles não surgem do nada. Eles têm sido treinados. Assim também como você não imagina que aqui com Abraão tem 318 pessoas treinadas. Treinadas por quê? Porque eles foram treinados. Eles estão treinados ali. E são esses 318 treinados que vão até o encontro de Ló para resgatar e para libertar. É aí que Abraão entra na guerra. Abraão representa esse remanescente aqui, que ele vai se envolver, vai entrar no meio dessa guerra. E mais, o único exército no mundo que Satanás teme
são os 318 treinados. Veja, você acha que esse exército lá do Kedorlaomer era fraco? Aos olhos humanos, não. Era um exército mundial. Eu fico pensando até hoje, quando eu leio esse texto, eu fico pensando como é que 318 eles conseguem ir perseguir um exército que venceu uma guerra mundial, que devia ser muita gente, milhares de pessoas, venceram outro exército, e vão lá 318 e vencem o exército que venceu. Só o poder de Deus, meus irmãos, é quem pode fazer isso. Isso é tremendo. E aqui você vê Abraão 318. Por que 318? 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. Você começa a fazer uma soma aqui bem simples, eu não quero incentivar essas coisas não, mas quando você vai aqui, você vai ver que são 318. 8 mais 1, 9. 9 mais 3, 12. 12 é um múltiplo lá e vai levar os 144 mil. Os 12 aqui com Abraão. Isso é tremendo. E eles vão em perseguição. Você sabe o que significa isso aqui? Vamos lá para Daniel 11 mais uma vez. Vamos juntar isso aqui com Daniel 11. Quando nós vamos para Daniel 11, esse momento aqui acontece também em Daniel 11. Você sabia disso? Em Daniel capítulo 11, nós temos esse evento acontecendo mais uma vez. Deixa eu encontrar aqui, que é tudo na hora. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 diz assim, vamos para o finalzinho de Daniel capítulo 11. Versículo 44. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte. Quando a gente lê isso aqui, está se referindo ao rei do Norte, ao falso rei do Norte. A gente tem que entender que existe um verdadeiro rei do Norte e existe um falso rei do Norte. Hoje não vai dar tempo nem de a gente entrar no encontro de Abraão com Melquisedeque. Vamos deixar para o próximo sábado. Mas existe um verdadeiro rei do Norte, que é o Senhor. Lembra lá do rei de Tiro? O rei de Tiro em Isaías, rei de Tiro ali é a designação simbólica para Satanás, ele diz assim, eu vou subir as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo, nas extremidades do norte colocarei o meu trono. Onde é que fica Sião? A Sião espiritual. Nós já falamos sobre isso aqui há um tempo atrás, na Batalha do Armagedon. É no norte. Você tem a estrela Polaris. A estrela Polaris, ela aponta para onde? Para onde ela sempre aponta? Para o norte. Não é verdade? E tem muitas outras coisas mais sobre isso. Então você vê aqui que o falso rei do norte, o rei do norte, que Satanás se apossou disso, porque ele quer ser o rei do norte, o verdadeiro rei do norte, ele ouve rumores do Oriente e do Norte. O que está acontecendo aqui? Quando ele ouve os rumores do Oriente e do Norte, aqui ele já invadiu e já escravizou o Sul. Ele já invadiu aqui o Sul, já escravizou o Sul. A mesma coisa que acontece lá em Gênesis 14. Ele já invadiu lá, já pegou o rei de Sodoma, de Gomorra, está tudo sob controle. Mas quando ele ouve rumores, são os rumores que perturbam o rei do norte, o falso. Quando ele ouve os rumores do Oriente e do Norte, será perturbado. Será perturbado. Ai, irmãos, como eu gosto de perturbar o rei do norte. A palavra diz aqui que os rumores do Oriente e do Norte irão perturbar esse falso rei do norte. Só que tem alguma coisa aqui, velho. Ele sairá com grande ira para destruir e exterminar a muitos. Mas o que diz a palavra? Chegará ao seu fim. Armará suas tendas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Esse Monte Santo aqui não é lá em Jerusalém. Não é Jerusalém. Esse Monte Santo, esse glorioso Monte Santo, é a Jerusalém espiritual que está lá em Apocalipse. Nós já vimos isso, que lá naquela Jerusalém espiritual, nas medidas da Jerusalém espiritual, cabe certinho lá os 144 mil lá dentro. Então, ele arma suas tendas entre os mares, porque ele já dominou os mares, contra o glorioso Monte Santo, que são os 144 mil, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. A mesma coisa acontece aqui em Gênesis 14. Então, as notícias que perturbam o rei do norte, os rumores é o quê? Notícias. Olha, rei do norte. Rei do norte tem 144 mil, apareceram 144 mil, os 318 surgiram agora e eles estão começando a fazer estragos no seu reino. O que é que eles estão fazendo? Aquilo que Abraão foi fazer.
Abraão, aos 80 anos, ele anda 160 quilômetros para uma batalha. Por que tem uns 6 aqui? 6 mais 1, 7. Mas estão 6 aqui, né? Pensa aí, 160 quilômetros. A marca da besta é o 666. Abraão anda 160 quilômetros para uma batalha. Abraão formou uma aliança ali, trouxe, e ele vai resgatar Ló. É isso que perturba o rei do norte, porque o rei do norte fica furioso quando alguém está para ser resgatado. O rei do norte fica furioso quando alguém está para ser libertado. O rei do norte fica furioso quando alguém está sendo livre das drogas, quando alguém está sendo livre do pecado, quando alguém está sendo livre da prostituição, quando você foi livre e você abraçou a Cristo, e você abraçou a palavra, e você abraçou a salvação, e você decidiu fazer aquilo que Deus ordenou para a sua vida, e você decidiu ser fiel, e você decidiu entregar a sua vida. Estes são os rumores que perturbam o rei do norte. E ele sairá com fúria para destruir tudo que houver ao redor, assim como ele fez lá com o rei do sul, só que agora o negócio é diferente. Agora, rei do norte, você vai quebrar a cara. Você venceu todo mundo, você tem as nações. Veja que agora há um só exército no mundo. Assim como nos dias do Armagedon, da batalha final, haverá somente um exército. O exército do mundo inteiro, mas Cristo vem. Glória a Deus. Cristo vem. Aquele que julga e peleja com justiça. E quando o rei do norte, quando Tidal, o rei das nações, quando o Kedorlaomer aparece, se levantam, né, para destruir, eles pensam, destruir o mundo inteiro, existe um exército de 318 pessoas. Os 318 remanescentes, que será capaz de vencer o exército do mundo inteiro. Que coisa maravilhosa aqui. Então, por que Abraão entrou nessa batalha? Para salvar, para libertar. Que maravilha, a palavra de Deus nos apresenta nessa manhã. O que Abraão está fazendo? Abraão não precisava ter feito isso. Você tem um símbolo daqui de Cristo também. É Cristo o grande resgatador. E hoje Cristo é esse grande resgatador através do seu povo. Ele não precisava ter feito isso. Então Abraão está mostrando aqui, é esse exemplo. Cristo nos amou. Ele nos encontrou no cativeiro. Nós somos o Ló da história. Se você, muitas coisas, eu posso ser o Ló em determinado momento, depois eu posso estar sendo já parte dos 318. Essa é uma mensagem maravilhosa de Deus para nós. Mas Cristo nos encontrou no cativeiro. Nós estávamos condenados à escravidão, e Abraão não apenas salva Ló, mas Abraão salva pessoas ali, do mundo inteiro. Nós perdemos o direito a qualquer coisa, porque Kedorlaomer levou para o cativeiro, porque nós escolhemos pecar. Kedorlaomer aqui é Satanás. Então, nós estamos perdidos no pecado, mas Cristo aqui, Abraão é o símbolo, veio numa longa jornada para nos libertar do cativeiro. Ele veio sozinho. Cristo é esse filho de Abraão que veio e nos livrou do cativeiro. Ele nos resgatou do pecado. Ele derrotou os nossos inimigos. Cristo nos liberta para sempre, tornando cada um mais do que vencedores pela sua graça. Que coisa maravilhosa, irmãos. Cristo veio. Cristo caminhou muito mais do que 160 quilômetros. Ele veio para nos salvar. Assim também, Apocalipse fala que nos últimos dias, após essa grande batalha que acontecerá entre rei do norte e rei do sul, após o rei do norte ele vencer e lamber a terra e destruir e escravizar, haverá um povo que não será escravizado. Os 318. Eu fico pensando mais uma vez, que coisa impressionante. Onde estavam as armas desse exército quando Abraão atacou com 318? Que loucura de Abraão levar 318 pessoas contra um exército do mundo inteiro, mas eles tiveram a vitória. Eles foram vitoriosos. O Senhor deu a vitória a Abraão, assim como o Senhor também dará a vitória ao seu povo nestes últimos dias. Quando os reis do mundo inteiro estiverem levantados contra eles, eles não poderão nada, porque a vitória vem do Senhor. A palavra diz, o Senhor é homem de guerra. É um termo para usar, que o Senhor é o Senhor da batalha. Quando Josué estava ali, momentos antes, ao redor de Jericó, o Senhor então aparece a Jericó, a Josué ali perto de Jericó. E Josué pergunta, quem é você? Você é dos nossos? De onde você é? Ele diz, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. O Senhor estava ali ao lado de Josué
para que ele vencesse aquela grande batalha. Irmãos, quando o Senhor está do lado do seu povo, não importa quantos milhões e milhares estejam do outro lado, a grande guerra desse mundo não é essa guerra provocada entre o rei do norte e o rei do sul, não é a guerra das nações que estão lá. Satanás treme, as nações do mundo tremerão literalmente, quando ouvirem os rumores de que o exército do Senhor se levantou. Quando eles ouvirem os rumores que o exército treinado do Senhor se levantou nesses últimos dias, aí sim o coração dele vai gelar, e ele vai sair com ira, com ódio, com raiva para destruir, porque ele já vai ter destruído tudo, mas quando ele se levantar contra o povo do Senhor, ele vai cair por terra e vai ser destruído, como diz o texto de Daniel. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a fazer parte desse exército celestial. Que eu e você possamos fazer parte do exército. Cristo é o nosso grande comandante. Em breve ele virá nas nuvens do céu. Em breve, quando o povo do Senhor estiver cercado por todos os lados, por todos os inimigos, de todos os tempos, de todos os mundos, ó, coisa que eu falei. O Senhor se apresentará nas nuvens do céu como poderoso vencedor, aquele que é fiel e verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Que seja essa a nossa oração, que essa seja a fé que preencha o nosso coração nessa manhã. Que o Espírito de Deus fale poderosamente ao seu coração e que eu e você possamos estar prontos para receber esse treinamento. A palavra diz que esses 318 de Abraão, eles eram bem treinados, nascidos na sua casa, nascidos na casa do remanescente, bem treinados, prontos para a batalha. Não houve ninguém ali para dizer: Abraão, que loucura é essa, Abraão? Para onde é que nós vamos? 318 contra um exército do mundo inteiro. Não houve ninguém para dizer: Abraão, não vale a pena. Não, eles estavam ali porque eles estavam bem treinados, eles estavam dispostos a fazer o que tinha de fazer. Que Deus os abençoe, meu irmão, que o Senhor toque no coração, que o Senhor transforme a nossa vida, nos conceda a sua graça, que nós possamos aceitar o treinamento do Senhor, que nós possamos estar prontos para quando o grande rei vier, porque ele vem para nos dar a vitória. Que você não tema os ataques do rei do norte. Lembre, antes de Jesus voltar, grandes coisas ainda acontecerão. Grandes abalos no mundo virão. Mas lembre, a sua hora de entrar na batalha está chegando. E quando ela chegar, você terá a vitória. Nós teremos a vitória, em nome de Jesus. Pai que habitas nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi aberta durante toda esta manhã. Nós te agradecemos pelos pilares de fé que nós precisamos percorrer. Nós te agradecemos também porque na escada do progresso espiritual nós não estamos subindo esses degraus sozinhos, mas o Senhor está conosco. E isso faz parte do treinamento, que muitas vezes é árduo, que muitas vezes é dificultoso, que na maioria das vezes é doloroso, mas é através desse treinamento que o Senhor está nos preparando para vencer a grande batalha espiritual que se aproxima diante dos nossos olhos. Não nos deixe, Senhor, desanimar. Não nos deixe olhar para nós, não nos deixe olhar para o homem, que possamos ver todas as coisas que estão acontecendo nesse mundo como coisas necessárias, como o Senhor mesmo disse, coisas que assim têm de acontecer antes que o Filho do Homem se apresente nas nuvens do céu em poder e majestade. Nós queremos fazer parte desses 318, nós queremos fazer parte desses bem treinados que estão na tua casa para cumprir a tua ordem, que fará os exércitos das trevas tremerem na base, que fará os exércitos do inferno caírem em retirada, porque eles estão sob o poder e autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo. Permaneça conosco. Recebe-nos, Senhor, no teu batalhão, porque tu és o nosso comandante. Tu és o príncipe do exército dos céus e o Senhor está conosco. O Senhor acabou de chegar, está conosco para nos dar a vitória. Nós te suplicamos todas estas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.